Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal que me pediram lá no meu direct para me falar um pouco sobre as minhas duas gestações, como foi e qual para mim foi a diferença de uma para outra. E eu espero que vocês gostem. E vamos lá. Então, eu tive o Pedro primeiro com 16 anos. Eu engravidei dele com 15, tive ele com 16. E ele nasceu de 39 semanas. E parece que foi 5 dias, mais ou menos assim. 39 semanas e 5 dias. E o parto dele foi parto normal. Foi um parto assim, eu não sei muito, muito assim, dizer muito. Porque o que pra mim eu sofri mais não foi durante o parto, e sim as contrações que eu estava tendo. Porque eu me internei, eu fui pra um hospital, era 6 horas da noite, uma segunda-feira. E eu fui pra esse hospital. E depois, quando eu cheguei lá, e o motivo de eu ter ido foi por conta que assim que eu entrei pra ir pra tomar banho, eu senti um líquido descendo. A água, pra mim, tinha sido a bolsa. Só que aquele momento que eu olhei assim, eu parei, não tinha como ser a bolsa, por conta que não era uma quantidade muito grande, assim, que saiu de água, assim. Saiu pouco, só que era aquele negócio de saindo aos poucos, não saía assim de uma vez, saía aos poucos. Então eu peguei, chamei o meu esposo e eu falei pra ele. Ele falou assim: não, se arruma e vamos pro hospital. Saí de casa mais ou menos, eram umas 6 horas da noite e eu fui pro hospital. Chegando lá, eles fizeram o exame de toque. Ela disse que eu tava com 3 dedos de dilatação e não tinha. Não, a bolsa não tinha rompido. E ficou aquela questão. Eu perguntei pra ela: e o líquido? Ela falou assim: não, o líquido também está normal. Só que era aquele negócio, cada passo que eu dava, eu descia. Eu fui pro hospital com a toalha, porque a cada segundo que eu dava um passo, descia água. Eu dava um passo, descia água. Então era aquele negócio que eu não conseguia segurar. Aí ela falou assim: não, tá tudo normal com o bebê. Espera até meia-noite pra ver se você dilata mais, porque a gente só pode internar você com 5 dedos de dilatação. E até então eu não tava sentindo nada de dor. Quando foi mais ou menos umas 10 horas da noite, eu estava no hospital ainda. Ela pegou e falou assim: pode dar uma volta, vamos dar uma volta, vamos comer alguma coisa. E meia-noite vocês voltam. Porque o hospital era longe da minha casa, então não tinha como eu ir pra casa pra depois voltar. Então a gente teve que ficar lá. Aí a gente pegou, e eu comecei a sentir muita contração, muitas contrações. E eu ficava aquela contração indo e voltando, não era um absurdo de dor naquele momento. Só que era algo que incomodava muito. Eu não conseguia, quando vinha a dilatação, eu não conseguia andar, eu parava. Então era aquele negócio que incomodava. Era uma dorzinha assim, mas que incomodava. Aí peguei e fiquei no hospital. Meu esposo me ajudou bastante. Aí ele falou: vamos comer alguma coisa? Eu falei assim: vamos. Aí a gente pegou, desceu. Aí ele falou assim: a gente vai andando. É longe, mas a gente vai andando, que já ajuda para dilatar. E a gente ficou de 6h30, mais ou menos, 7 horas que a gente chegou no hospital, até meia-noite. E eu fiquei. E a dor só ia aumentando, aumentando, e aquela água saindo todo instante, todo instante. Aí, quando deu meia-noite e 10, a gente voltou lá pra sala e falou que já tinha dado o horário e tudo, que era pra refazer o exame novamente. Aí ela fez o exame de toque de novo, falou: não, vocês vão pra casa, que está do mesmo jeito a dilatação, não subiu nada, e tá tudo bem com o bebê. Aí, beleza, falou que não podia internar, gente. Eu falei assim: vou fazer o quê? Se tá dizendo que não pode internar, vou fazer o quê? Se eu não tô com a dilatação correta, né, pra internação. Aí meu esposo perguntou pra mim: você quer voltar pra casa ou você quer ir pra outro hospital? Eu falei assim: eu não vou voltar pra casa. Porque o que tava mais me incomodando naquele momento era o líquido que tava saindo. Se o líquido amniótico tava tudo normal, por que estava saindo? A bolsa não era, porque a bolsa falou que tava tudo normal. O colo deu, tava tudo normal. Como? Então por que aquela água? Aí a gente pegou um tio nosso que foi levar a gente pra esse hospital. Ele não sabia ir pro outro hospital que foi onde eu ganhei o Pedro, que foi em São Mateus, lá em São Paulo. E eu peguei e falei assim: não, vamos pro São Mateus. Aí ele falou que não sabia onde que era. Aí então ele deixou a gente na casa do meu pai. E meu pai pegou e levou a gente pro hospital. Chegando lá, assim que eu cheguei, não tinha ninguém no hospital, não tinha ninguém. Só tinha a moça da recepção, fez a ficha, e tinha uma médica só lá na sala. Aí quando eu entrei, ela pegou, fez o exame de toque. Aí ela olhou tudo direitinho. Aí ela pegou e chamou já meu esposo pra poder assinar a internação. Eu falei assim: tá tudo bem com o bebê? Tudo. Ela falou assim: então,
Não sei exato o que está acontecendo, porque você falou que tá saindo líquido e tudo mais, só que você tá com um dedo de dilatação e no outro hospital já eram 3 dedos de dilatação. Aí a gente chegou lá, tudo, aí a gente foi, fez a ficha, tudo, ela falou assim, então, você vai se internar porque a gente precisa te observar, ficar observando você, por conta que você está tendo uma perca de líquido que não é um líquido, porque ela falou que o colo do útero tava fechadinho, tava tudo normal. Então aí eles foram, pegaram, internaram tudo, passei a noite todinha, claro, não dormi de jeito nenhum, porque parecia cada hora que passava a dilatação subia mais, a dor era muito mais, assim. Só que aquele, eu não sei, porque eu falo assim por mim, porque eu sou muito forte pra dor. Tipo assim, eu tô sentindo dor, é muito difícil uma pessoa falar assim, nossa, você tá sofrendo de dor, eu posso estar morrendo de dor. Só que eu não tenho aquela, esboçar aquela reação assim, que eu tô morrendo de dor, não. Então eu sou muito forte pra esse negócio de dor. Então, pra mim, o que doeu mais pra mim, assim, foi durante as contrações. Quando foi 1 hora da tarde da terça-feira, a minha bolsa tinha estourado. A minha bolsa estourou na mesma hora que ele já tava pra nascer. Porque ela pegou, na hora que ela foi fazer o exame de toque, já tava com 9 e pouco, já quase 10 dedos de dilatação. E na hora que ela colocou o dedo, automaticamente já estourou a bolsa. Aí ali começou já todo o processo, porque eu já tava com muita dor, já cheguei no nível, né, da dilatação que tinha que ser. E eu fiquei super tranquila, eu não consegui ter ele normal, como assim, a maioria das mulheres tem assim, de barriga pra cima, eu não consegui ter. Eu não tinha força pra ter ele de barriga pra cima. Eu não tinha força nenhuma. Eu apertava a mão do meu esposo, eu puxava o negócio do ferro do lado, só que eu não tinha força nenhuma pra ter ele. Aí ela pegou e falou assim: você tá incomodada? Eu falei assim: tô muito incomodada, porque a posição que eu estava. Aí ela falou assim: então vira de lado. Aí eu peguei e virei de lado. É tanto que a enfermeira ficou assim, meio que segurando a minha perna de um lado, eu fiquei segurando a mão do meu esposo do outro, e eu segurei com a minha outra mão num ferro que tinha do lado. Então, tipo assim, essa parte pra mim do parto foi a mais tranquila de toda a minha vida. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Quando as pessoas perguntam assim pra mim como foi meu parto normal, é dessa forma que eu relato, porque pra mim foi a coisa mais suave em tudo, assim, da minha vida, tipo, do momento do parto dele. Eu não gritava. Tipo assim, toda aquela minha dor eu puxava pra mim e colocava como energia, força pra mim poder conseguir realizar o parto. Então, pra mim, em relação a isso, o parto do Pedro foi muito tranquilo. Ele nasceu com 3,505 kg. Ele nasceu e com 49 centímetros, 1,4. Foi 1,4. 1,4, 1,5 mais ou menos. Eu me esqueci agora. A data, o horário certinho que ele nasceu. E bem gordinho, bem gordinho. A minha placenta não saiu junto com ele, então eu tive que fazer uma força. Foi aí pra mim que eu senti dor, eu senti bastante dor. Aí ela já tinha colocado ele assim em cima do meu peito. Assim ele ficou deitado com o rostinho aqui assim em mim. E na hora que eles olharam, que viram que a minha placenta não tinha saído com eles, eu tive que fazer com ele. Eu tive que fazer mais força, porque era pra ela ter saído com ele junto com o cordão. Então não saiu junto com ele. Então eu tive que fazer mais forças, como se parece que eu tive tipo 2 partos. Só que o dele foi a parte da placenta foi mais sofrido, porque ela teve que colocar a mão, ela teve que colocar a mão para puxar, porque ele não queria sair. Então foi tudo, essa parte assim para mim foi mais dolorosa assim, mas não um absurdo também, não. Então aí foi quando eles conseguiram tirar tudo. Aí cortaram o cordão umbilical, tudo, levaram ele pra pesar, tudo direitinho. E ele ficou já comigo na sala, não tiraram ele de perto de mim em nenhum momento. Em nenhum momento. As vacinas, quando ele tinha que tomar vacina, nesse dia ele tomou num quarto comigo. E só no outro dia que levaram ele pra tomar vacina. Que foi até minha mãe que levou ele pra tomar vacina com lá do outro lado. Então, quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, eu fui liberada pra comer. Aí eles pegaram e falaram assim: ó, já tá liberada pra você se comer, se você quiser tomar um banho, tudo direitinho, você já pode, já tá liberada.
Só que, como eu passei a noite todinha, em claro, com sono, sem conseguir comer, eu não conseguia comer nada, nada, não descia. Eles traziam pão com manteiga, com leite, eu não conseguia, não descia nada, nada. Então eu estava muito fraca e no momento que foi a retirada da placenta, foi muito sangue. Parece que machucava mais por dentro, assim, foi muito sangue durante o parto. Então eu tava fraca. Então quando eu levantei da cama, ela, tipo assim, dava um passo da minha cama pra poltrona que tava assim de frente, que era pra me sentar pra me se alimentar. Aí na hora que eu peguei, sentei na cama, assim, na coisa da cama, que eu coloquei o pé no chão pra ir, a enfermeira falou assim, ó, se você não conseguir, você fala e você volta pra trás. Aí eu fui, na hora que eu dei um passo, eu já caí na mesma hora, não deu nem tempo de eu falar que eu não conseguia ir pra frente, sentar ou não. Eu, na mesma hora, já desmaiei. Aí lá vai eu caí dura no chão. Então, quando eu acordei, o que me fez, assim, tipo, acordar naquele momento, assim, e meu esposo falou, assim, que eles me chamavam bastante, as enfermeiras ficavam me chamando, passando a mão, assim, no meu rosto, me batendo, assim, pra ver se eu acordava, só que eu não acordava. Na hora que eu estava acordando, eu escutava bem de longe, assim, o choro do Pedro. Aquele chorinho bem gostoso, sabe, assim, de fundo. Aí foi quando eu acordei, eles me levantaram, me colocaram na cadeira. Aí eu levei 5 pontos, mesmo que foi normal. E depois eles me colocaram na cadeira de rodas, me levaram para outro quarto que é onde eu tinha que ficar até eu ter alta. Cheguei lá e eu consegui já sentar na cama, eu já sentei e consegui me alimentar. Aí, mais ou menos umas 6 horas da noite, eu fui liberada para tomar um banho, porque como eu tinha desmaiado, né, eu tive naquele momento, aí eles não deixaram eu tomar banho quando eu já cheguei no quarto, eu tive que esperar eu me alimentar para mim ter força para mim poder tomar banho. Aí, umas 6 horas eu fui liberada para tomar banho, eu levantei da cama, consegui, com a ajuda, eu consegui levantar da cama. Aí eu peguei minhas coisas, fui tomar banho. Um banho, sabe, tão tranquilo na minha vida. Nossa, que banho gostoso. Só que a única coisa mesmo que tava ali incomodando mesmo só foi mesmo que eu estava fraca, né? Porque eu tinha desmaiado, tinha acabado de ter o Pedro, tinha perdido muito sangue, então eu tava bem fraca. Só que em relação a isso foi tudo muito normal, muito tranquilo. E eu consegui, tipo, dei banho no Pedro no hospital, eu consegui dar banho nele no hospital. Eu trocava a fralda dele, eu trocava a roupinha dele, eu dava mamar pra ele. Então, foi tudo, tipo, tudo muito super tranquilo. Só que a amamentação dele foi mais complicada, porque eu tenho o bico invertido, então ele nunca conseguiu pegar o bico. Então ele chorava um pouquinho com fome e eu não conseguia amamentar ele em relação a isso. Então, só foi os 3 dias que ele tava no hospital, que ainda ele tava naquela molezinha, ele mais dormia do que mamava. Só que quando era pra mamar, ele conseguia um pouco. Então, mas não muito, não era assim de cara de eu pegar, conseguir colocar na boca dele o peito. Não, nunca consegui assim. E quando tive alta, fui pra casa, tudo direitinho. Quando chegou em casa, o meu leite empedrou. Aí foi quando começou a guerra. Porque eu tive febre, o meu peito empedrou, eu não conseguia amamentar ele. E em seguida, quando conseguiu desempedrar meu peito, fazendo massagem, tudo direitinho, quando eu consegui desempedrar, ele ressecou meu peito. Eu não tive mais leite. Tipo assim, eu ia tomar banho, era um leite que eu tinha, tanto leite na minha vida que eu tinha. E tipo, depois que ele empedrou, secou. Então, desde o do quarto dia de vida do Pedro, que ele chegou, quando ele chegou em casa, né, que ele chegou no terceiro dia em casa, no quarto dia, eu já tive que comprar leite de fórmula pra dar pra ele, porque meu leite já tava empedrado, eu não conseguia amamentar ele com o peito já empedrado. A gente teve que comprar o leite pra dar pra ele, e assim foi indo, assim foi indo. Então, esse foi o relato do parto do Pedro até ele chegar em casa. Não estou romantizando o parto, de dor, de não sei o que, estou falando sobre a minha experiência. Foi essa a experiência que eu tive com o parto normal, que foi o parto do Pedro. Foi um parto, pra mim, na minha visão, foi tranquilo em vista do da Ana Laura. Então é isso. Lembrando que foi a minha experiência que eu tive. E deixa bastante like, que eu vou saber que vocês querem a segunda parte, que é da Ana Laura. Que o da Ana Laura foi um parto cesáreo. Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E
Tchau!